Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade à nossa matéria, Direito Penal, Crimes em Espécie. Nós estamos falando dos crimes contra a fé pública. E dentre os crimes contra a fé pública, nós já passamos pelo capítulo 1, nós já falamos da moeda falsa, que no grau de importância que a gente atribuiu, a gente colocou grau 3. Agora, nós vamos para o capítulo 2, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Ou seja, a moeda falsa é um papel público. Só que é crime falsificar moeda falsa, mas também outros papéis. E esses outros papéis, eles entram aqui no item 2. São papéis que, primeiro, não caracterizam moeda e, segundo, não caracterizam documento. Porque se for moeda, vai estar no capítulo 1. Se for documento, vai estar no capítulo 3, que é o mais importante da nossa matéria. Certinho? Bom, então esse é o nosso objeto agora, da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Vem comigo. Vocês estão encontrando aqui então, pessoal, o artigo 293. Ao todo, são 3 artigos e 2 crimes. Esses 2 crimes que estão aqui, os dois têm nível, nós vamos usar de cor preta. Ou seja, o grau de relevância deles é pequeno, certo? É pequeno. Bom, para ficar mais colorido, prestem atenção, fazer uma proposta. Para ficar mais colorido, ao invés do preto, eu vou usar para essas questões mais simples o verde, tá? Então, o que eu estava usando antes de preto, eu estou usando agora o verde. Vai ficar melhor. Falsificação de papéis públicos. Muitos desses papéis são usados, por exemplo, em cartórios, em tabelionatos, e eles podem, obviamente, ser objetos de falsificação. Aí vem aqui o 293 dizendo, falsificar. Esse é o verbo principal. Falsificar. Certo? Fabricando-as, ou seja, pegando a matéria-prima do zero e criando, fazendo a criação, ou alterando-os. E aí quer dizer o que o alterando-os? Pegando matéria-prima verdadeira e deslocando a realidade. Aqui, amigos, vai vir uma lista. Um rol. Agora vem a notícia ruim. Vou dizer qual é a notícia. Nós estamos diante de um rol taxativo. Rol taxativo. O que quer dizer isso, ser um rol taxativo? Quer dizer, meus amigos, que só vai ser crime aqui do artigo 293 se incidir em um desses casos que aqui estão. Não é um rol exemplificativo que traz aqui para nós exemplos. Não, não são exemplos, certo? É uma lista e tem que ser um desses casos. Já vamos eliminar um caso daqui, ó. Vale postal. Vale postal.
não mais existe. Então, que bom, nós temos já um item a menos para se preocupar, né? Ao todo acaba sendo 6 itens, com um a menos, fica 1, 2, 3, 4, 5 itens para que a gente memorize. Essa é a notícia ruim, ter que memorizar. Isso é algo que não é o bacana, certo? Mas, enfim, nós temos que saber, nós temos que dominar. Bom, falsificar, como eu já disse a vocês, fabricando ou alterando. Selo, tá aqui. Nós vamos ter selo no 1 e nós vamos ter apenas no 1, selo apenas no 1. Selo destinado a controle tributário. Selo destinado a controle tributário. Então são papéis, provavelmente, meus amigos, que nós encontramos nas receitas estadual, Receita Federal, relacionados a tributos. Papel selado. Agora veja, qual é a diferença do selo destinado a controle e do papel selado? É que no selo destinado a controle tributário está se falsificando apenas o selinho, não o papel. Aqui, o papel selado todo é falsificado. A diferença é simples, né? Não tem maiores mistérios entre esses dois. Vejam que aqui nós temos que usar a chamada interpretação analógica. Aqui está. Interpretação analógica. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, vamos ser honestos. O que é o crime do 293, inciso 1? É falsificar, seja através da fabricação, seja através da alteração, qualquer papel de emissão legal destinado a arrecadar tributo. É essa segunda parte aqui. A primeira, meus amigos, são apenas o quê? A primeira são apenas exemplos. Então, se daqui a pouco for um DOC, vai entrar aqui também. O selo e o papel selado é o que o legislador escolheu como exemplo. Porque aqui diz, ou qualquer papel de emissão. Aqui subentendido, nós temos o que? Ou qualquer outro. Qualquer outro papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos. Certo? Então vamos cuidar isso. O inciso 1 tem a ver com papéis que têm destinação a arrecadar tributação. 2. Papel de crédito público. Mas um detalhe. A gente sabe que notas de dinheiro são papéis de crédito público, mas aqui deixa bem claro que não seja moeda de curso legal. Então aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos algo subsidiário, residual, né? Residual. Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal. Se não encontrarmos mais para frente a nota promissória, nós vamos poder encontrar a nota promissória aqui. Porque no capítulo 1 a gente não encontra.
Se nós entendermos como um documento, nós podemos encontrar no 3, mas por enquanto ela está aqui. O vale postal não mais existe. Nós temos um item 4 agora, né? Que é a chamada cautela de penhor. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de conhecer o que é o penhor. Penhor é uma modalidade de crédito da Caixa Econômica Federal, no qual o indivíduo vai até a seção de penhores. Lá ele deixa como garantia um bem de um determinado valor, recebe uma quantia em dinheiro e o que faz? No dia programado, vai lá restituir a Caixa Econômica e retira o seu bem de volta, né? Ou paga um valor e renova o penhor, também pode acontecer. O fato, meus amigos, é que existem papéis que caracterizam o penhor. Fraudar essa cautela, que são esses papéis, configura nesse crime aqui. Cautela de penhor. Caderneta de depósito de Caixa Econômica ou outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. Aqui botam Caixa Econômica porque é o exemplo tradicional, mas aqui no Rio Grande do Sul, e eu acho que deve ter em outros estados também, o Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, em que a mantenedora é o Estado, é a União, são papéis públicos. Certo? Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, mas ela também emite essas cadernetas. Então é importante cuidar que vai entrar no número 4. 5. Talão. Talão é um emaranhado de papéis, né? Colados, grampeados. Recibo é um comprovante de pagamento. Guia é um comprovante de pagamento a ser realizado. Recibo é um comprovante de pagamento já feito. Guia a ser realizado. Alvará é um documento, é um papel de autorização. Tudo isso são exemplos. Tudo isso são exemplos, porque agora vem o quê? Qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas, ou a depósito ou calção para que o poder público seja responsável. Aqui está. Ou seja, existem papéis que no momento que são emitidos e tudo estando homologado, o Estado passa a ser responsável. Falsificando, criando esses papéis, alterando esses papéis, o crime aqui se obtém. E o 6, que na verdade deveria ser o 5, se houvesse aqui uma atualização legislativa, né, senhores? Fala em bilhete, passe. Passe aqui, pessoal, é o passe papel. Não preciso dizer mais nada, né? Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela 1. União, 2. Estado ou município. Já caiu em prova excluindo, por exemplo, o município. Vai estar errado. E um exemplo do que entra nesse inciso 6, que os senhores estão vendo aqui, era aquele selo pedágio, que era colocado no para-brisa dos carros, no para-brisa dos veículos. Hoje não é mais utilizado, os veículos novos, obviamente, não têm mais esses papéis, esses selos, mas isso era um controle do Estado em relação ao pagamento, por exemplo, de algumas tributações. A pena para quem falsificar esses papéis está aqui embaixo. Ela não é de reclusão, ela não é de detenção.
ela é de reclusão, então ela é uma pena mais grave, lembrem disso. O mínimo é 2. O 8 é o máximo. A multa, ela é cumulada, ela não é alternada. Então, nós estamos diante aqui, como a pena mínima ultrapassa 1 ano, é uma infração de elevado potencial ofensivo. Ou seja, aqui não há nenhuma possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores. Não há chance de transação penal, não há chance de suspensão condicional do processo, etc. Competência para julgar. Se o órgão atingido for a União, a competência é da Justiça Federal, como, por exemplo, a Caixa Econômica. Se porventura o órgão atingido for estados ou municípios, a competência é da Justiça Estadual. Ao contrário de moeda falsa, que sempre vai ser da Justiça Federal. Então botamos aqui, né, pessoal? Detalhe importante, aqui pode ser Justiça Federal, Estadual. Bom, o fato é que o tipo penal não para por aqui. Em 2004, foi acrescido. Em 2004 foi acrescido. Aí surgiu mais um parágrafo primeiro, que diz: incorre na mesma pena quem? Incorrendo na mesma pena quem? 2 a 8 anos e multa. Isso já mostra que esse quem também é geral. Nós estamos falando de um crime comum, que qualquer pessoa pode praticar. Não demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. Certo? Bom, quem usa? O usa, meus amigos, é utilizar. Usa é utilizar. A pessoa não falsificou, não fabricou, não alterou, mas utiliza. O utiliza tem essa característica, então devemos tomar bastante cuidado com isso, certo? Usa. Usa, utiliza. Guarda, ou seja, tem consigo. Possui, tem em seu nome. Detém, está por um período pequeno consigo, né? Qualquer dos papéis falsificados a que se refere este artigo, qualquer um daqueles 5. Nesse caso, todo ele é crime. Olha que genial. Todo ele é crime permanente. Todo inciso 1. Porque enquanto o sujeito está utilizando ou usando, o crime está se consumando. O flagrante pode se dar a qualquer momento. Guarda, enquanto o sujeito está aguardando, o crime está se consumando. Possuir, enquanto estiver no nome do sujeito, o crime está ocorrendo e o flagrante pode se dar. E por fim, deter, enquanto o indivíduo detém esses documentos, o crime está acontecendo. Agora, não é a mesma coisa no inciso 2. Importar, exportar, adquirir, vender. 1, 2, 3, 4, trocar 5, ceder 6, emprestar 7, fornecer 8, restituir a circulação 9. Esses 9 deixei guarda de fora. Selo falsificado destinado a controle tributário. Selos tributários.
aqui são crimes instantâneos. No momento que praticou, o verbo consumou. Passou disso, já não há mais a consumação e o flagrante. Certo? Com a exceção de guardar. Enquanto estiver guardando o selo, certo? Aqui sim, aqui é permanente. Enquanto estiver guardando o selo, o crime está se consumando. Aí ele é permanente. Também estamos diante, meus amigos, tanto no 1 como no 2, e vocês vão ver que no 3 também, de tipos penais mistos alternativos. Ou seja, mesmo que o sujeito pratique mais de um desses verbos, o crime é um só. O crime é único. Então, suponhamos que o sujeito aqui, ele importou, adquiriu, pagou. Aí veio por importação, importou, 2 verbos, certo? Cedeu, 3 verbos, pegou de volta, emprestou, 4 verbos, guardou, 5 verbos e depois ainda exporta, praticou 6 verbos, o crime é um só. É só um crime, mas como eu já disse para vocês, quanto maior o número de verbos praticados no caso concreto, mais a pena vai se afastar do mínimo, né? Dos 2 anos. Temos ainda o inciso 3. O 1, ele é limitado, amigos, aos papéis desse artigo que a gente viu. O 2 são os selinhos tributários. Como, por exemplo, era o selinho aquele do pedágio, que dizia respeito ao IPVA, né? Não sei se alguém é da época, acho que isso é final dos anos 80, início dos anos 90, acredito eu, e foi mais até meados dos anos 90, mais ou menos. 3. Importa, um verbo. Exporta, outro verbo. Adquire, vende, coloca à venda, mantém em depósito, cuidado aqui, guarda, 7, cuidado aqui, troca, 8, cede, 9, empresta, 10, mais uma vez tipo penal misto alternativo, fornece, 11, porta, 12 verbos, ou de qualquer forma utiliza, 13, em proveito próprio ou alheio. E agora cuidado, esses verbos que estão com asterisco, por que eles estão com asterisco? Porque eles mostram que se tratam de tipos penais mistos alternativos, certo? Mostra isso, é por essa razão. Agora, no exercício, isso aqui eu vou botar em outra cor para destacar. Não porque é mais importante como crime, mas para destacar. No exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Aqui, amigos, o inciso 3 mostra que nós temos um crime próprio. Crime próprio. O que quer dizer isso? O que quer dizer crime próprio? Quer dizer que não é qualquer pessoa que pode praticar. O que os senhores estão vendo no inciso 3 já não é qualquer um. E como é que eu sei que não é qualquer um? Aqueles casos ali do inciso 3.
Como que eu sei? Porque se fala aqui, ó, no que está em amarelo, no exercício de atividade comercial ou industrial, significa que só pode ser praticado por comerciante, por empresário do ramo da indústria ou do comércio, não é qualquer pessoa, certo? Cuidem isso então. Nas mesmas penas incorre quem? Parágrafo 2º. Sempre em azul para destacar, né? Azul não, nós estamos... Opa! Estamos trabalhando aqui com o verde. Suprimir. Suprimir é o quê? Retirar, né? Em qualquer desses papéis, e aí eu não preciso de novo dizer, né? Selo, papel, cautela de penhor, talão, bilhete, passe, enfim. Em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Detalhe, vamos cuidar primeiro com a multa. Com a pena reclusão, tá aqui. E aqui, amigos, é uma infração de médio potencial ofensivo. Infração de médio potencial ofensivo. Por que de médio? Porque a pena mínima aqui, ela é de 1 ano. Então, amigos, vai se admitir aqui a chamada suspensão condicional do processo. O MP vai dizer, olha, tu cometeu um crime de médio potencial ofensivo. Tu cometeu um crime que a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Dessa maneira, eu vou te fazer uma proposta. Se tu aceitar essa proposta, tu vai ficar por um período de prova de 2 anos, cumprindo algumas condições. Ao passar esses 2 anos e todas as condições tiverem sido cumpridas, está extinta a tua punibilidade. Não respondeste a processo algum, não fica com reincidência, não fica nada na folha de antecedentes. Certo? A pena então é de 1 a 4 anos. Mas, que crime é esse? Esse é o crime do parágrafo 2º. Ou seja, alguns papéis, por algum motivo o Estado, de forma legítima, os inutilizou. Inutilizou esses papéis. Inutilizou esses documentos. Até aí tudo bem. Só que algumas pessoas pegam esses documentos, esses papéis, meus amigos, como os senhores estão vendo, e resolvem, têm o objetivo de colocar de volta a circulação. Então elas suprimem o carimbo ou o sinal. Mas carimbo ou sinal do quê? Daquele inutilizável. Tem um carimbo ou um sinal dizendo que não pode mais utilizar. Suprimiu, retirou aquilo, cometeu o crime. Exige o dolo, exige 2 dolos. Exige o dolo, primeiro, de suprimir a vontade e a consciência de que está tirando aquele sinal de inutilização, e tem que ter um segundo dolo ainda, que é o dolo de restituir, fazer com que aqueles papéis passem a ser utilizáveis de novo. Certo? Esse crime que os senhores estão vendo no parágrafo 2º,
ele é chamado, meus amigos, de crime formal, ou de consumação antecipada, ou de resultado cortado. Por quê? Porque no momento que o indivíduo suprime, retira o sinal de inutilização, querendo colocar aquele papel de volta à circulação, o crime já se consumou. Mesmo que ele não logre êxito, basta com que ele tenha feito isso com a finalidade, como diz ali, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis. Ou seja, o sujeito suprimiu um sinal ali de inutilização. No outro dia, ele iria colocar a circulação para ser utilizável. Alguém descobriu e não permitiu. Esse crime não é tentado. Esse crime, ele acabou sendo consumado. Ok? Cuidem isso. Tá, mas professor, isso é o cara que suprime. Mas e quem tira proveito? Bom, meus amigos, quem tira proveito, nós vamos ter lá no parágrafo 3º, né? Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Também terá direito à suspensão condicional do processo, do mesmo jeito, da mesma forma. Todavia, contudo, o que vocês têm que cuidar aqui, que é muito importante, olhem o que eu vou escrever. Dolo, certo? Ou seja, foi alterado, a pessoa está utilizando, sabendo que houve ali uma supressão, certo? Agora, e se essa pessoa de boa fé recebe e tenta restituir a circulação? Bom, aí nós vamos ter o parágrafo 4º. Quem usa ou restitui a circulação, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem esse artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, já não é reclusão, vejam, já não é reclusão, aqui nós vamos ter a figura então da detenção, não é de 1 ano, mas é de 6 meses, 4 anos, aqui passa a ser 2. A multa que é cumulativa, no parágrafo 4º, ela é alternativa, é um ou que tem ali. E aqui nós temos uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Certo? A pena máxima aqui não ultrapassa 2 anos, então terá o benefício, por exemplo, da transação penal. O MP vai chegar para o sujeito e vai dizer, olha, paga um salário mínimo de multa e ficou por isso mesmo, não tem processo, não tem nada. Certo? Parágrafo 5º é um tipo penal explicativo. Parágrafo 5º diz, equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3 do parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logadores públicos e em residências. Em prova, já tiraram essa palavra inclusive aqui, botando, por exemplo, desde que não seja. Mas é muito raro esse tipo penal cair, então vamos focar pouco nele. Petrechos de falsificação. Já vimos um crime parecido, não vimos? Já vimos um tipo penal parecido com esses petrechos aqui, certo? Que muitos chamam de apetrechos, não é? É a mesma coisa. Fabricar,
adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Tipo penal misto alternativo. Praticando mais de um verbo, o crime é um só. Objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Está aqui. É um ato preparatório punível ter esses equipamentos. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. É um crime de elevado? Não. É um crime de... Vamos arrumar aqui. É uma infração de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Mas cuidado. Cuidado na tua prova. Por quê? Porque se quem tem esses equipamentos, esse maquinismo para falsificar esses papéis, for um funcionário público, olha o que o 295 diz, ou seja, mais, segundo requisito, comete o crime se prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena da 6ª parte. Aí nós vamos ter 1 a 3 mais 1/6. E aí passa a ser um crime de elevado potencial ofensivo, porque a pena mínima vai ultrapassar 1 ano. Se aumenta em 1/6, vai ficar 1 ano e 2 meses, não é isso? A pena mínima vai ultrapassar o mínimo de 1 ano. E aí não há nem chance para a suspensão condicional do processo. Então, se vier uma questão na prova sobre falsidade de títulos e outros papéis públicos, eu aposto nesse 295 aqui, nessa questão do funcionário público, jogando com o 294. Principalmente esses tipos penais aqui podem marcar presença. Certinho? Vencemos assim, prezados, o capítulo 2 da falsidade de títulos e outros papéis públicos. A gente tem que entrar agora no mais importante, que é a falsidade documental. E essa, meus amigos, é assunto, claro, para a próxima aula. Agora vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Certinho? Até mais. Valeu!